49. Então Jacó chamou os seus filhos e disse: Ajuntem-se para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz Israel, o seu pai. Rúben, você é o meu primogênito, a minha força, o primeiro fruto do meu vigor, superior em honra, superior em poder, impetuoso como as águas, já não será superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e o profanou. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são armas de violência. Não entre no conselho deles a minha pessoa nem a minha dignidade participe da sua assembleia, porque na sua ira mataram homens e por diversão cortaram os tendões de bois. Maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria, tão cruel. Eu os dividirei em Jacó e os dispersarei em Israel. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote de leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Quem que ele está falando aqui? Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais velho. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. É muito reveladora essa benção de Jacó. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Sidom. Zacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele perceber como é bom seu lugar de repouso e como é aprazível sua terra, curvará seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Dan defenderá o direito do seu povo, como qualquer das tribos de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas do seu cavaleiro. Ó Senhor, eu espero a tua libertação. Gade será atacado por um bando, mas é ele que o atacará e perseguirá. A mesa de Asser será farta. Ele oferecerá manjares de rei. Naphtali é uma gazela solta, que por isso faz festa. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, aqueles o atacaram, tirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o Senhor permaneceu firme, seus braços fortes, ágeis para tirar. Pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos nos altos dos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Assim, como eram esses povos, realmente cada um se pronunciou assim, fez dessa forma. Então, a morte de Jacó. A seguir, Jacó deu-lhes as instruções: estou para ser reunido aos meus antepassados. Sepultem-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, com propriedade para a sepultura. Lembra que ele compra essa propriedade, a caverna de Macpela, para, na verdade, sepultar inclusive Sara. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher, Isaac e Rebeca, sua mulher, ali também sepultaria.
Tanto o campo como a caverna que nele está foram comprados dos hititas. Ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se, expirou e foi reunir aos seus antepassados. A gente poderia morrer assim também, né? Jacó Sem sabia, né? Sem passar por tanto, por doença. Jacó é uma múmia. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida, deu ordens aos médicos que estavam ao seu serviço que embalsamassem seu pai Israel. E eles o embalsamaram. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para embalsamamento. Os egípcios choraram sua morte 70 dias. Passados os dias de luto, José disse à corte do faraó: "Se posso contar com a bondade de vocês, falem com o faraó em meu favor. Digam-me que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulta-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei." Respondeu o faraó: "Vai, faça o sepultamento de seu pai como isso fez jurado." Esse faraó era gente boa, né? Amigão. Próximos. Amigão de José, né? Os próximos não vai ser tão amigo assim, não. Então José partiu para sepultar seu pai. Com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte, todas as autoridades do Egito, e além deles, todos da família de José, seus irmãos e todos da casa do seu pai. Somente as crianças. As ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. Chegando à ilha de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias, de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto na ilha de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de culto solene. Por essa razão, aquele lugar próximo ao Jordão foi chamado Abel Misraim. Tudo bem? Tá aqui? Assim fizeram os filhos de Jacó o que eles haviam ordenado. Levaram à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que com o campo Abraão tinha comprado de Efron, o Hitita, que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, seu pai havia morrido, disseram: imagina, né? Agora o pai morreu, agora José lascou. José agora vai, né? 17 anos depois, hein? Ainda estava no carrego. Não é? A culpa estava lá ainda, forte, né? E se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos. Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados dos seus irmãos e que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos de Deus teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenho medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenho medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou. Ele lhes falou amavelmente, né? Ou seja, ele diz, né? O mal que vocês me fizeram, a maldição que vocês me jogaram, Deus transformou em bênção, para que eu pudesse abençoar vocês. Ó, a virada de jogo.